Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é importante, nós já iremos trabalhar hoje a terceira geração, a terceira fase da escola modernista, também chamada, de geração de 45. Foi uma geração onde teve muita polêmica, muita altivez, muita novidade, até mesmo levando em consideração o nome, a nomenclatura da escola literária, escola moderna, modernismo, tá bom? Então hoje a gente vai dar continuidade, é uma aula continuada em relação àquilo que nós já vimos nas duas primeiras gerações. Na primeira, na chamada geração de 22 a 30, geração heróica, e na segunda geração, geração de 30 a 45, e agora dando continuidade à geração de 45 aos dias atuais. É uma escola que ainda está em vigência, que também leva-se em consideração o que está acontecendo na literatura atual, tá bom? Chamada geração contemporânea e tal, beleza? Então vamos colher maiores informações acerca dessa escola, dessa terceira fase, dessa terceira geração, tá bom? Bora lá. Então a terceira geração modernista, ela teve como início, por meio da publicação de Rosa Extinta, de Domingos de Carvalho da Silva, O Engenheiro, de João Cabral de Melo Neto, Predestinação, de Geraldo Vidigal, Ode e Elegia, de Ledo Ivo. Eu trago aqui para vocês 4 autores, só que esses 4 autores, pessoal, 3 deles nunca, por exemplo, apareceram no Enem. São autores secundários, autores terciários pertencentes à terceira geração. O mais importante, o mais imponente, que vai trabalhar com muito afinco a questão mesmo da poesia, vai ser João Cabral de Melo Neto, tá? Então guardem esse nome. Daqui a pouco eu trago maiores informações acerca do João Cabral, porque ele vai ser de suma importância para o acontecimento de modo geral dessa nossa terceira fase modernista, tá bom? Geração de 45. Bom, aqui eu trago para vocês uma listagem dos autores que ganharam destaque durante a terceira geração. Você se depara, com esse monte de autor, só que eles não vão ser cobrados de modo geral nessas avaliações externas. Na realidade, os 3 que estão grafados lá em cima são os mais importantes e os que mais aparecem nessas avaliações, são os mais cobrados. Mas assim, não é só porque são 3 que é fácil de compreender que são poucas coisas e tudo mais. Na realidade, não, certo? São 3 autores que têm um legado muito importante, obras muito vastas, muito predominantes, tá? E muito exigidas, muito cobradas nessas avaliações, ok? Então nós temos Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, pelo amor de Deus, quem nunca ouviu falar de Guimarães Rosa? Clarice Lispector, outra autora também, que não é brasileira, é ucraniana, mas que também deixou um legado importantíssimo, meio que se nacionalizou brasileira, e João Cabral de Melo Neto. O restante são importantes, só que não são tão importantes e imponentes como os 3 primeiros, tá? Nós temos aqui Ferreira Goulart, que vai ser destacado mais na década de 50, Ferreira Goulart principalmente na questão do concretismo nacional, Ariano Suassuna, autor do teatro, quem nunca ouviu falar da obra que ele escreveu, que foi transformada, convertida em filme, O Alto da Compadecida, uma coisa assim inimaginável que ele fez, certo? Nós temos também a Lígia Fagundes Telles, Fernando Sabino com seu monte de crônica, de conto, tá? Murilo Rubião, Dalto Trevisan, Rubem Fonseca, Altran Dourado, João Ubaldo Ribeiro, um autor muito recente mesmo, o mais recente de todos esses, e o Mário Quintana também trabalhou muito a questão poética da coisa. Então, pessoal, todos eles são importantes sim, com certeza absoluta, todos eles vão trabalhar permeados as características da terceira geração, então é importante a gente se deter a que características são essas, tá bom? Então, bora lá. Uma fase de reflexão. Como é uma fase de transição da primeira para a segunda e da segunda para a terceira, existe essa reflexão. O que vai ser necessário eu constituir, ou eu colocar, ou eu recolocar nessa minha escola literária, nesse novo momento, para que fique diferente das outras gerações, para não ser uma coisa redundante.
Então, é uma fase de pensamento muito grande, de se refletir muito acerca do que já foi traçado, do que já foi feito, do que já foi debatido, do que já foi permeado. É importante eu refletir sobre coisas novas, até porque o nome da minha escola literária, da minha estética, é modernismo. Então, eu devo levar em consideração essa coisa moderna, essa coisa nova, que chame a atenção, que encha os olhos do meu público leitor, tá? Então aqui também a literatura ela é trabalhada como instrumento de denúncia e crítica, principalmente permeado, né, de modo escancarado por meio dos problemas políticos e sociais. Então vai haver muita denúncia, vai haver muita polêmica e tudo isso vai ser trabalhado, esboçado nessa terceira geração, tá bom? A questão do regionalismo universal, que vai além do vocabulário adotado e utilizado pelos meus personagens, tá ok? O regionalismo aqui vai levar em consideração o local propriamente dito, onde vai se passar toda a historicidade daquele meu livro, daquela minha obra, tá? O locus em si, e também o linguajar, o modelo de personagem que eu vou criar, se vai ser aquele personagem politizado, se vai ser um personagem do meio rural, se vai ser um personagem mulato, se vai ser um personagem que não provém muita coisa, pobre, com a linguagem rebuscada, com a linguagem coloquial. Tudo isso vai ser levado em consideração por meio desse regionalismo universal. Olha a palavra universal. Vai levar em consideração todos esses elementos para eu constituir essa minha personagem, tá? Então a busca pela verossimilhança. Olha só essa palavra, né? Verossimilhança é justamente a semelhança existente também através das outras gerações. Como eu estou vivendo uma nova geração, é importante eu voltar, eu rever aquilo que já foi acontecido, aquilo que já foi trabalhado, mas é importante também eu fazer um resgatezinho pequeno aqui e acolá, eu fazer uma pequena costura de modo verossimilhante para que não fique uma coisa tão destoada. Até porque eu estou na terceira geração, mas eu estou na mesma escola, tá? Não é o mesmo momento, não é a mesma época, mas pode haver um elemento parecido, um elemento de verossimilhança, tá ok? Bom, como por exemplo, o modelo de mais verossimilhança que nós temos aqui, a questão do resgate do regionalismo. O regionalismo predominante na segunda geração era mais voltado, mais embasado ao local propriamente dito. Agora é o regionalismo universal, que vai levar em consideração os elementos de criação do meu personagem, onde ele habita, onde ele nasce, onde ele cresce, e também o linguajar utilizado por esse personagem. Todos esses elementos juntos e misturados para criar minha personagem, tá certo? Então, a coisa de maior verossimilhança é justamente isso. Também a questão política da coisa, né? Do resgate dessa denúncia, certo? Como eu coloquei para vocês no segundo ponto, que é muito visto na primeira geração, a questão da polêmica, do debate, da denúncia, de eu narrar os problemas políticos, os problemas da sociedade, é outro ponto de verossimilhança, tá? Bom, a busca pela análise interior, no caso o eu profundo, vai ser justamente aquela ação, aquele momento onde a minha personagem vai lidar com alguns problemas vitais, alguns problemas de vida, e vai haver aquela reflexão, aquela coisa de pensar comigo mesmo. Isso vai ser muito trabalhado pela Clarice Lispector, tá? Muito abordado nos textos da Clarice, nos contos, nas crônicas da Clarice Lispector. Outro ponto também que é muito pertencente a essa autora, né, é essa questão da sondagem psicológica. Essa busca pela análise interior, esse eu profundo, é justamente eu me analisar como personagem psicologicamente. É eu fazer determinada coisa e ficar, meu Deus, será que eu agi de modo correto? Será que eu pensei só em mim? Será que eu vou ferir outras pessoas? Então a gente percebe que isso acontece de modo muito, muito forte, de modo muito escancarado, principalmente com essa personagem, tá bom? Assim também como nas poesias do João Cabral de Melo Neto, a questão da subjetividade, a gente percebe essa questão do eu lírico ficar nessa coisa predestinada a se apegar a esse posicionamento espiritual, essa angústia, esse eu profundo, essa análise, certo? Essa análise interior de cada personagem, tá ok?
O Guimarães Rosa também traz isso, mas é na prosa, já em outro campo, tá ok? Isso aparece mais na questão poética da coisa. As tendências intimistas. É interessante dizer para vocês que o intimismo ele não vem de intimidade, né? O intimismo é justamente essa ação, esse modelo de eu trabalhar comigo mesmo, de eu perceber que existe algo de errado comigo e eu trabalhar envolto a determinada coisa para eu não ficar permeado naquilo. Intimismo é esse eu presencial, essa coisa dentro de mim. É tudo aquilo que me angustia, tudo aquilo que me dá medo, tudo aquilo que me encoraja, tudo aquilo que me faz ficar detido em determinada coisa. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou em busca daquilo, porque eu sou intimista, porque eu tenho crença, eu sou guerreiro, eu vou lá e faço acontecer. Então, o intimismo são as várias vontades do ser humano. Só que as vontades de cada um. Eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus afazeres, eu tenho os meus desejos, eu tenho as minhas angústias, tá? Então o intimismo nada mais é do que esse conjunto, esse conglomerado de todas essas coisas. Tá ok? Bom, na poesia há a preocupação com a estrutura do poema, com a forma de fazê-lo. Isso também aparece de modo muito constante, né? Porque nas outras gerações a gente também percebeu uma certa preocupação de utilizar palavras meio que complexas ou palavras que tentam se aproximar daquele grupo de pessoas que fazem a leitura dos meus textos, uma leitura, um vocabulário do povo para o povo, tá certo? Mas vai haver muito trabalho nessa questão. Um trabalho muito polido, que vai levar em consideração a musicalidade, a estrofação, a versificação, a rima proveniente dos versos. Tudo isso vai ser levado muito em consideração, tá? Então vai ser detido esse trabalho na hora de se fazer a poesia. Bom, a gente agora vai falar um pouquinho de cada um dos três principais autores, né? Que correspondem a essa questão da terceira fase, da terceira geração modernista, a geração de 45. Bom, nós temos aqui o mineiro João Guimarães Rosa, ou mais conhecido como Guimarães Rosa. Né? Essa imagem ela é muito notória, ela é muito importante porque foi de uma entrevista que o Guimarães Rosa concedeu lá na Alemanha. Olha só, na Alemanha, naquela época, um autor nosso aqui brasileiro conseguiu tamanha predominância, tamanho conhecimento por parte de outras pessoas que saiu por aí, né, dando entrevistas internacionais em vários países. Isso aconteceu com Guimarães Rosa, tá? Então, Guimarães Rosa, ele tem essa questão de se trabalhar o regionalismo, mas detido em algumas características provenientes dele, porque ele foi muito inovador. Dentre as coisas que ele inovou bastante foi a criação de vários neologismos, né? Porque a linguagem dele foi muito inovadora, ele recriou a língua, ele fez vários recortes e criou inúmeros neologismos, arcaísmos, regionalismos, coloquialismos, tá? Então, palavras totalmente desconhecidas do povo. Guimarães Rosa é um dos autores com maior dificuldade de ser lido, justamente devido a essa questão de ele trabalhar em meio a essa coisa de se trazer muitas palavras de difícil acesso, tá certo? Então, realmente isso dificultou muito a leitura das suas obras. Por exemplo, Sagarana. Sagarana tem muito disso, muitos arcaísmos, muitos neologismos, muitos regionalismos, coloquialismos, tá? Agora, Nada Nem Ninguém Supera, sua grande obra, já foi feito filme, já foi feito novela, telenovela, justamente levando em consideração a Grande Sertão Veredas, certo? A obra-prima, a obra mais exigida nos vestibulares, certo? Do Guimarães Rosa. Bom, bora lá. Então há também a fusão de gêneros literários, né? Ele vai tratar, transformar, somar
a prosa poética usando metáforas, metonímias, sinestesias, aliterações, onomatopeias, rimas, certo? Fundindo tudo isso, tá certo? Ligando tudo isso com nexo, mas com muita dificuldade para eu ler, para eu compreender. Então, realmente, Guimarães Rosa é um autor muito de difícil acesso. Eu não estou querendo aqui assustar, mas quando eu li Guimarães pela primeira vez, eu realmente me espantei. E é quase que obrigatório você ler Guimarães com o dicionário do lado. Na minha época, era com o dicionário do lado. Hoje em dia, quando você se detém com uma leitura tão complicada, de difícil acesso, você está com o celular à mão e aí você pesquisa aqueles vocábulos, aquelas palavras que causam estranheza e você vai ligando as ideias, né, para se tornar um pouco mais fácil e acessível. Bom, o regionalismo foi universal, né, trabalhado por Guimarães Rosa, a relação do homem com o meio, onde o sertão é o seu mundo, certo? Pelo título da obra, né, a principal obra dele, Grande Sertão Veredas, você percebe que de fato o lugar preferido de trabalho, de locus, de ambientação, vai ser justamente o sertão, né? O espaço geográfico vai ser o sertão de Minas Gerais, onde ele descreve com muitos detalhes, com uma riqueza de detalhe muito grande, a questão dos rios, a questão do relevo do lugar, dos jagunços, dos fazendeiros, dos animais, tá certo? Aí também vai trabalhar em meio, envolto a questão do existencialismo e também essa dualidade entre bem versus o mal, o chamado maniqueísmo, né? Que é o misticismo e a religiosidade. Todo mundo sabe que naquela época, até hoje em dia, quando o local é muito distante, existe muito essa questão da religiosidade, né? É muito raro você encontrar uma pessoa nesses lugares que não acreditam em Deus. Essa galera acredita em santo, acredita em Deus, acredita em anjo, até tem imagens em casa, porque eles acreditam, a cultura os fez acreditar de tal forma que a crença vai para além de Deus. Então isso também vai ficar muito escancarado, muito bem trabalhado e visto nas obras de Guimarães Rosa. Tá bom? Essa questão de se trabalhar a questão do além-Deus, da religiosidade. As obras principais, né, criadas pelo Guimarães Rosa, Sagarana, de 46, Grande Sertão Veredas, 10 anos depois, né, o lançamento, 1956, onde tem muitas, diversas leituras e editoras e edições lançadas dessa obra, porque realmente é uma obra vasta, é uma obra complicada, é uma obra densa e é uma obra que já foi traduzida para inúmeras outras línguas e exportada para inúmeros países, tá? Outra obra também lançada no mesmo ano, Corpo de Baile, Primeiras Histórias e Tutameia. Essa obra eu não tive contato com ela, em 62, tá bom? Então, são obras vastas, são obras diversas que levam em consideração todas aquelas características colocadas para vocês no slide anterior, tá? E, de fato, a obra mais considerável do Guimarães Rosa é Grande Sertão Veredas. Se você não puder fazer a leitura integral da obra, se apegue a uma síntese da internet, assista ao filme, o filme é belíssimo, o filme realmente uma obra-prima, certo? Muito bom esse filme do Guimarães Rosa, baseado na obra Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. A gente agora vai falar um pouquinho da mulher predominante, presente nesse conglomerado de homens, né? Clarice Lispector, ucraniana, que ela se considerava, ela veio para cá com 5 anos de idade, né? Ela concedeu várias entrevistas onde ela deixava muito claro o amor que ela sentia pelo Brasil e ela se sentia muito mais brasileira do que ucraniana. Quando ela falava, ela se misturava um pouquinho, ela ainda tinha aquele chiado ucraniano, né? Aquela coisa fônica proveniente da sua língua de origem, mas ela falava o brasileiro endireitado, tá certo? Então, outra autora também que vai trabalhar em meio a essa questão da prosa, deixa um legado muito bacana mesmo de obras em prosa, né, de histórias e tal, de livros, assim também como Guimarães Rosa. Essa é Clarice Lispector. Para a gente compreender um pouco mais e melhor quem foi Clarice Lispector,
É importante também a gente trazer quais são as características da autora, tá certo? Ela vai ser a dos três, né? A mais intimista, a que mais vai trabalhar essa questão da alma, da subjetividade humana, da introspecção das personagens. É uma viagem, porque quando você lê Clarice Lispector, né, principalmente a obra A Hora da Estrela, você percebe justamente essa introspecção, esse sentimentalismo, esses sentimentos, essas sensações que as personagens é, sentem, né? Principalmente a Macabea, que é a personagem principal dessa obra dela, A Hora da Estrela, né? Que é uma das mais renomadas e conhecidas. A epifania vai ser outra coisa também abordada, trabalhada nas obras da Clarice Lispector, né? O fluxo de consciência. É eu pensar demais, racionalizar demais, até finalmente eu agir sobre aquilo. Tá? O universo feminino. Como ela é a única das mulheres, ela sempre foi partidária, sempre levantou, ergueu essa bandeira de ir a favor das mulheres, tá? Então, basicamente, as obras dela vai trazer com muito detalhismo, com muito afinco essa questão da proveniência dessas personagens femininas, tá? As personagens vão ser femininas, as personagens secundárias vão aparecer mais fortemente, trazendo esse gênero feminino, tá? Outras características também muito pertencentes ao mundo Clarice Lispector, né? A questão da solidão, da identidade, do conflito interior. Então, aquela angústia, aquela sensação ruim, aquela coisa negativa de eu me sentir só, esse meio depressivo, certo? Tudo isso vai ser trabalhado de modo muito virtuoso pela Clarice Lispector. Outra coisa também é a chamada ausência de ação exterior, que quase não há enredo, a repercussão dos fatos na personagem. Aquela viagem temporal acontece em determinado episódio e o personagem vai resgatar um acontecimento, um episódio lá de trás, para finalmente fazer aquele elo, aquela ligação entre o que está acontecendo agora. Aqueles vários resgates que são feitos, aqueles recortes que são feitos, né? A gente percebe isso muito facilmente em filme, em novela. Fica mais fácil porque a gente está vendo. Quando a gente está lendo, se torna um pouco mais complexo, mas quando você segue essa cronologia, essa linearidade dos fatos, você consegue encaixar e fazer se compreender na leitura da Clarice Lispector, tá? Esses vários recortes acontecem com muita proveniência nas obras da Lispector. Bom, a linguagem metafórica, essa é a figura de linguagem que mais aparece nas obras da Clarice Lispector, né? Sem linearidade e sem monólogos internos. Ou seja, é importante você ler de começo, meio e fim a obra da Clarice Lispector. Só que, como eu falei para vocês, se torna um pouquinho complicado porque ela faz vários resgates. Então, se você não se ligar, você acaba que não entendendo e acaba que se perdendo na hora de interpretar determinada obra da Clarice. Porque ela faz muito essas viagens no tempo, tá? Geralmente são viagens no passado, ela não recorre ao futuro. É uma ação presente que se necessita de algo que aconteceu no passado, ela vai lá, resgata por meio da personagem e coloca no presente de novo para dar aquela sensação de linearidade, de continuidade aos acontecimentos da obra. Não sei se deu para vocês compreenderem, mas basicamente é isso. São vários recortes, são vários resgates que são feitos na obra para justamente fazer entender determinado acontecimento durante o livro, tá bom? Então essas foram as características mais imponentes, mais emblemáticas da Clarice Lispector, tá bom? As obras mais importantes que ganharam mais notoriedade da Clarice são Perto do Coração Selvagem, de 1944, Laços de Família, que até foi transformada em novela pela TV Globo, né? A novela das 9, muito boa novela por sinal, né? 1960, que é uma coletânea de episódios, uma coletânea de contos, Laços de Família, tá? A Maçã no Escuro, 1961. A Paixão Segundo GH, 1964. Felicidade Clandestina, uma obra muito bacana de se ler, muito bacana. Eu li por 2 vezes no começo da faculdade, muito boa, vale super a pena você ler, 1971. E a obra mais conhecida
se não a mais, mas uma das mais conhecidas também, que é muito bacana de se fazer a leitura. O filme é muito bacana também. A Hora da Estrela, que traz a história da Macabea, né? De 1977. É muito bom. Você percebe de fato nessa obra A Hora da Estrela e também Felicidade Clandestina todas essas características que eu falei anteriormente. Vale super a pena vocês se deterem, pelo menos numa síntese, tá bom? E aqui, para a gente fechar esse panorama dos três, do terceto nota 1000, né? Da terceira geração, da geração de 45, a gente agora vai falar um pouquinho acerca da pessoa, quem foi João Cabral de Melo Neto e o seu grande legado deixado para a nossa literatura, né? Quem foi esse pernambucano que deixou esse legado primoroso para a nossa literatura? Então, nada melhor, né? O modelo melhor de se conhecer João Cabral de Melo Neto é conhecendo suas características, as características provenientes de sua literatura, né? Então, João Cabral ele é conhecido como o engenheiro das palavras, né? Ele constrói, ele utiliza muitas palavras complexas, novas, inovadoras, de difícil acesso, que até revolucionam a nossa gama de palavras, mas que também dificultam na hora de eu interpretar, entender quem foi João Cabral de Melo Neto. Mas ele também tem esse título de ser conhecido como o engenheiro das palavras, tá? Por meio disso, o vocabulário dele é muito preciso, muito objetivo, mas por muitas vezes de difícil acesso. Há uma ausência muito grande de subjetividade, ou seja, ele é muito direto, muito objetivo, certo? Ele é de escrita fria, racional e sem sentimentalismos. É uma característica muito forte, muito proveniente da pessoa de João Cabral de Melo Neto. Ele reflete muito sobre a condição da vida humana. Isso fica muito escancarado através da sua poesia, né? Dos muitos, dos vários, dos inúmeros severinos que cada um de nós temos, tá ok? No caso, João Cabral de Melo Neto, ele vai trabalhar somente por meio da poesia. É importante precisar vocês, trazer para vocês que Guimarães Rosa trabalha só com prosa, Clarice Lispector trabalha só com prosa, e a pessoa responsável por trabalhar a poesia da terceira geração é João Cabral de Melo Neto, tá bom? Bom, então ele viveu sobre essa questão proveniente no nosso Nordeste, todos os acontecimentos, trabalhou muito detido nessas coisas que aconteceram no Nordeste e também através da sua vivida, né, na Espanha. Ele passou uma temporada morando na Espanha e de lá ele trouxe um arcabouço muito grande de informações e experimentações literárias que ele também viu, assistiu com os próprios olhos lá na Espanha. A temática preferida das obras de João Cabral de Melo Neto é uma temática social, de denúncia da seca, da visão do retirante, né? E também da própria poesia, do fazer poético propriamente dito, né? Muito preocupado nessa questão, não da formalidade, mas na questão de fazer uma poesia realmente de acordo com a sua plenitude, né? Muito detido, muito preocupado em se fazer uma poesia muito bacana para quem acompanha o seu trabalho. E a metalinguagem, onde ele mistura muitos elementos para transformar a sua poesia da melhor forma possível, né? Elementos formais, elementos informais, acontecimentos, nomes de pessoas. Então, tudo isso fazendo acontecer a chamada metalinguagem, tá bom? Essas foram as características mais importantes, mais emblemáticas da pessoa de João Cabral de Melo Neto. As obras, né, literárias, as poesias mais importantes do João Cabral. Pedra do Sono, de 1942, O Engenheiro, de 1945, obra essa que abriu, né, lançou a geração de 45 no mercado literário. Biologia da Composição, de 47, O Cão Sem Plumas, de 1950, a sua obra master, a mais conhecida e mais cobrada nos vestibulares, uma poesia enorme, chamada de Morte e Vida Severina, de 1956, sua obra-prima, né? A Educação pela Pedra, também conhecida bastante, de 66, 10 anos depois, e Museu de Tudo, de 1975. Claro, logicamente, que João Cabral tem uma obra, tem um legado muito maior,
Tem várias outras obras, só que essas foram as mais importantes. Acredito eu que vocês, em algum momento da vida de vocês, já se deteram com pelo menos fragmentos da obra-prima de João Cabral de Melo Neto, né? Que se chama Morte e Vida Severina, como eu anunciei previamente no slide anterior. Então aqui eu trago para vocês uma estrofe onde de fato ele discorre sobre esses vários severinos que existem dentro da gente. Diz o seguinte: o meu nome é Severino, como não tem outro nome, outro de pia, como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Você percebe que o regionalismo ele aparece, tá? Ele transforma, ele converte todo mundo em severino. Eu trouxe para vocês apenas um fragmento, mas quando você se detém na leitura integral do texto poético, você percebe que de fato é uma viagem, e ele consegue converter até o leitor mais resistente a aceitar que ele é um severino. Severino é um sofredor. Severino é um ser humano, é uma pessoa que reflete a experimentação de vida de todos nós. Que temos problemas, que passamos por situações complexas, difíceis. Só que esse Severino, a vida dele é mais cruel do que a nossa. Severino passa fome, Severino passa sede, Severino não tem onde morar, Severino é sertanejo, é jagunço, é sofredor, não tem família, é sozinho. Então realmente é uma viagem que você sente o apelo experimental e você sente o apelo de vida mesmo assim do Severino. Ele apela para se ter uma vida pelo menos digna de um ser humano. E isso também acaba que mexendo com o nosso sentimento, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido o que de mais importante aconteceu nessas 3 gerações. Tenham guardado as características de cada autor que nós falamos, mais importantes da 3ª geração, né? Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. E é isso, para qualquer dúvida ou nova informação e tal, qualquer lacuna dessa aula, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Tô até rouco, eu gravei agora também a aula do 2º ano. Mas para qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá bom? Essa semana é este conteúdo de suma importância para a vida acadêmica de vocês, para os vestibulares e o Enem da vida, tá? Hoje foi essa aula, na semana que vem eu passo uma atividade referente a este conteúdo de hoje, tá bom? Forte abraço, fiquem bem e fui. Valeu!